Bem-vindos a mais um episódio do Descomplicadamente. Hoje vamos falar sobre um tema inevitável, profundo e muitas vezes silencioso, o luto. Ele atravessa a vida de todos nós, mas nem sempre sabemos como lidar com a dor da perda. Eu sou Fernanda Tomás, assessora de marketing com foco em psicologia. E eu sou Sasha Alvarenga, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora clínica. Nesse episódio, vamos entender o que é o luto, porque ele é tão complexo e como podemos passar por esse processo de maneira mais humana e saudável. Esse episódio é um oferecimento da Clínica Foco, que oferece terapia com psicólogos qualificados. Para saber mais sobre os atendimentos, é só escanear o QR Code na tela e acessar o nosso site. E para essa conversa, temos conosco o Luiz Roberto Alves, personal trainer, que vai compartilhar com a gente sua história de perda e como tem lidado com o luto ao longo do tempo. Hoje a gente recebe também a psicóloga Érica Cristina da Silva, especialista em terapia cognitivo-comportamental, que vai nos ajudar a entender os aspectos emocionais e mentais do luto. Ela é formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com certificação em terapia cognitivo-comportamental pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas e também tem formação em terapia do esquema. Ela é mestre e doutoranda em saúde mental pelo IPUB, UFRJ, e atua como pesquisadora e coordenadora de psicologia no Laboratório Integrado de Pesquisa sobre Estresse. Além disso, é sócia-diretora do Instituto de Psicologia Cognitiva do Rio de Janeiro. Uma convidada mais que preparada para esse papo tão necessário. Vamos descomplicar? Bem-vindos ao Descomplicadamente. Muito obrigada pela presença de vocês para falar de um tema tão delicado, né? Sejam muito bem-vindos. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada. Eu fico muito feliz e honrada pelo convite. Até falei com a Sasha, esse é um tema que é muito, assim, que eu tenho um carinho muito especial, tanto por dar minha contribuição como profissional, mas também porque eu já tive lado paciente em relação a esse tema também. Então, já vivi isso, então acho que é um tema que eu tenho um carinho especial mesmo. Então, assim, obrigada pelo convite. Agradeço o convite também. É um tema que, para mim, é novo na minha vida. Recente, são 5 anos que eu venho tentando entender o que é isso, como passar por isso. Na verdade, estou passando por isso, que descobri que são uma coisa que eu vou viver ainda ao longo do tempo. E agora, um pouquinho mais de entendimento, consigo expressar o que eu sinto. É uma coisa que vai nortear minha vida por muito tempo ainda. A gente vai entender um pouquinho melhor agora, né? Então vamos lá, vamos começar com a Érica, né? Vamos. Pra gente começar, Érica, a gente queria que você explicasse o que é o luto do ponto de vista psicológico, se ele tem um tempo determinado ou não, se ele tem fases, o que é o luto? Tá. O luto, ele é esse processo que ele se inicia após uma perda, né? Em geral, a morte de um ente querido, de uma pessoa muito querida, mas que pode também não ser só por uma pessoa querida, e que vai até a readaptação dessa pessoa, a elaboração dessa perda, até que a pessoa consiga retomar sua vida, conseguir readaptar, né, a vida já com a ausência dessa pessoa e se reequilibrando e reorganizando, né? Então é esse período que acontece nesse tempo, né? Você falou que pode não ser só por conta de uma pessoa. Teria luto por outros motivos? Tem. Acho que quando a gente está falando de uma perda, a gente não está falando só de perda de uma pessoa pela morte, né? Então, assim, a gente tem o luto concreto por uma morte concreta, mas a gente também tem o luto simbólico, né? Por perdas simbólicas, que são significativas, mas são simbólicas, né? Então, isso pode ser por um relacionamento amoroso, pode ser por uma perda de um emprego, de um pet, né, de um animal, que hoje em dia também faz muito parte da família. E às vezes o que acontece é que esse luto não é reconhecido, né? Quando a gente perde uma pessoa muito importante, através da morte mesmo, apesar de ser um processo muito difícil, em geral, é um luto que ele é reconhecido. Mas existem outras perdas
que podem ser mais difíceis de serem validadas, né? Às vezes até perdas mesmo gestacionais. Existe esse nome mesmo, luto gestacional, neonatal, mas muitas vezes também não é tão bem compreendida e aceita, né? Até você falou assim, se o luto tem tempo, se tem fases, né? O luto ele é muito singular, né? Ele é único para cada pessoa. Então, ele não tem um tempo pré-determinado, não tem um roteiro a ser seguido, mas tem estudiosos no assunto que falam em fases do luto, né? E que eu considero, assim, uma coisa mais didática, talvez, para a gente entender o que acontece, o que pode acontecer em relação às reações, né? Em decorrência da perda de uma pessoa ou de algo muito significativo. Então, a gente tem aí estudiosos que são bem reconhecidos na área, como a Elizabeth Kubler-Ross, o Colin Parkes também, eles falam em fases, né? Então, acho que até, talvez, as fases mais famosas são da Kubler-Ross. E ela fala, né, que tem a negação, em primeiro ponto. Depois da negação vem a raiva, na verdade, né? E aí, sim, depois vem a barganha. E aí vem a depressão, até que chega a aceitação. O Colin Parkes, ele fala muito parecido, mas ele fala primeiro ali que tem um estresse, um alarme inicialmente, aí depois vem essa fase que seria a negação, o torpor que ele fala, e aí, né, em seguida vem ali uma procura pela pessoa, que também poderia ser o que a Kubler-Ross fala de barganha, e aí depois vem a depressão, que é essa parte que a pessoa fica mais desesperançosa, vive mesmo a tristeza em relação ao que está acontecendo, até o que ele chama de aceitação, de reorganização. Né? Então, são autores do luto que falam de fases, mas não são fases que acontecem, nem todo mundo vai viver todas essas fases no mesmo tempo, na mesma ordem, isso é algo que pode acontecer. Mas existem outros autores também que não falam em fases, eles estão com uma nova perspectiva, né, a respeito do luto, e é uma perspectiva que eu gosto bastante, né, que é da Margaret Straub e do Hank Schultz, e que eles falam que o luto é um processo dual, né, então eles falam muito que as pessoas acabam oscilando entre experiências de orientação à perda e orientações para a recuperação, para a reorganização da vida, e que não é um processo muito linear. Então, ao mesmo tempo, ela fica ali de um lado para o outro, até que ela se encaminhe mais para a reorganização, para a orientação da readaptação da vida. Né? Perfeito. Legal. Só tô vendo o Luiz aqui, ó, concordando. Aqui, ó, se reconhecendo. Mas antes da gente entender ali a fase do luto, eu queria que você explicasse um pouquinho a sua conexão com a sua mãe, um pouquinho da história também de como foi. Como Eu começou a o chorar. luto, né? Minha mãe, assim, minha mãe era meu ídolo. Tem todo um processo de vida que a gente viveu junto. Caraca, isso Tá tranquilo, você pode parar, beber uma água. passou por muita coisa junto, desde pequeno, a gente veio de Austin. Ela criou meu irmão, me dizer, por um tempo sozinha. Sempre mostrou pra gente o poder da educação. A sua mãe era professora? Ela é professora, né? Professora e pedagoga. Uhum. Então a gente sempre teve um espírito assim, de uma mulher forte dentro de casa, que sempre brigou pela gente, sempre lutou pela gente, sempre foi amiga da gente, pra caramba. Sempre acreditou nos sonhos da gente. Então assim, ela sempre foi a referência. Não só minha, mas como da família. Então assim, minha mãe curtiu. O meu luto é compartilhado com a minha família. Assim, a família toda sofreu um baque, mesmo sabendo que isso iria acontecer, porque ela fez luta contra o câncer, durou uns 3 anos. Ela foi desenganada várias vezes e ela resistiu várias vezes para não se entregar, porque ela queria viver, ela queria continuar vivendo a coisa da família. Nós temos assim, muita tradição, a gente de reunir a família, Natal, Semana Santa, tudo assim, girava em volta. Ela reunia a família, reunia
tem a minha avó, mas ela que organizava tudo. Então Sua ela, mãe era central minha mãe ali, era central da né? família. Uhum. Então assim, a gente era a primeira da família a se formar, ela puxou a família toda junto com ela. Então assim, eu vivia tipo com um ídolo dentro da minha casa. Uhum. A gente brigava, discutia, Mãe, mãe. normal. Então assim, mas ela foi um espelho. Assim, você espelha em quem? Ah, minha mãe. Chama ela perfeita? Não, como todo ser humano é perfeito. Não, como minha mãe vai ser perfeita. Mas é um espelho. Assim, tudo que eu sou hoje em dia ah, não é ser filho da mãe. Tudo que eu sou, do que aconteceu na minha vida, passou por uma briga com ela, ou por um conselho, ou por um direcionamento. Nunca foi imposição. Eu conto pra todo mundo que eu amo minha profissão pra caramba. Eu sou professor de educação física. Eu nunca esqueço num episódio que eu tava muito cansado de faculdade, trabalho. Tava pesado, e saí de casa às 5 e pouca da manhã, voltava pra casa meia-noite. Eu falei, vou desistir da faculdade. Eu lembro que ela me pegou pela camisa, me jogou na parede e falou, você não vai desistir da educação física. Tu enche o saco da educação física desde que você ainda estava sério. Você come esporte, vive esporte, e você não vai desistir do teu sonho. E eu falei, Ela faz e a era uma época que eu representação. queria muito desistir. Então assim, tudo que... Às vezes quando eu desisti de mim, ela Ela não desistiu de desistia, mim. ela tava ali, né? Então tudo norteia Uhum. em volta dela. Isso faz muita falta pra mim. Ó, Érica, já é difícil o luto, independente de qualquer coisa. Então, de uma pessoa que representa tanto, Você né? vê a importância que ela tem não só para ele, né, para o Uhum. irmão, mas para a família toda, o papel central que ela exercia, né? Uhum. E eu acho que o processo de luto, e ele falou que foi um luto compartilhado pela família, assim. Isso lembra muito o meu caso do luto, assim, que foi um luto muito compartilhado na minha família também. E ele fala, assim, isso até me comove também. Que a família vivenciou junto, né? E aí eu acho que traz algumas especificidades, né, no caso do luto, que muitas vezes as pessoas que são o seu apoio também estão sofrendo, né? Então isso é muito difícil, assim. E aí foi, para mim, assim, isso foi uma coisa muito importante para eu buscar ajuda profissional, sabe? Porque as pessoas que me apoiariam ali também estavam muito quebradas, né? Também estavam sofrendo muito, né? Então é difícil às vezes porque você também não quer sobrecarregar uma outra pessoa que você já sabe que tá também sofrendo muito, né? Então acho que isso pode ter acontecido com o Luiz. E o outro ponto que eu acho que vale destacar é que, né, fica claro na fala dele que a mãe dele exercia um papel muito importante na família, né? E a partir dessa perda, né, a família toda tem que se reestruturar. Porque como vão ser os encontros? Quem vai fazer esse papel que ela fazia, né? Então, é toda uma reformulação de papéis que existe, né? Que precisa existir para ele, talvez dentro da casa dele, mas com a família mesmo, de uma forma geral. E eu acho que, assim, muitas vezes a gente pode precisar de uma ajuda profissional também até para ajudar a gente a reformular, né, esses papéis que existiam na família, que pode ser que a gente esteja com muita dificuldade. Né? E eu acho que depois da perda de uma pessoa com um papel tão significativo, algumas famílias vão conseguir se reorganizar de uma forma legal, saudável, adaptativa, e muitas famílias não vão conseguir se reorganizar de um jeito parecido que era antes. Talvez ninguém vá assumir esse papel de ser o centro, de ser a pessoa que une, né? Você falou da sua perda, e eu perdi em 2014 a minha madrinha, né? Que eu sempre falo eu que era... minha madrinha também. A gente tá... É mãe, né? Era minha mãe também, Isso, ela era minha segunda mãe. Né? Era minha segunda mãe também. E ela também tinha esse papel central que a mãe do Luiz tem. E é muito difícil, né? Ter alguém na família que vá ocupar aquele lugar da forma que ela fazia, de um jeito assim, que inclui todo mundo, que integra todo mundo. Então, a relação que a gente tem com a pessoa, ela vai falar muito sobre a experiência do luto. Quanto mais forte for o envolvimento emocional que você tem com a pessoa, mais o luto vai maior vai ser, né? E quando você é mais distante emocionalmente, por mais que, sei lá, é uma avó, mas se você não tem uma conexão emocional,
não vai ser tão impactante, Sim. né? Então vai depender É. muito do envolvimento que a gente tem com aquela pessoa. Uhum. Com certeza. E eu costumo falar também, que eu acho que é uma coisa que eu não ouço muito, assim. A gente fala muito que é difícil perder alguém que a gente ama muito. Mas eu acho que é muito difícil também perder alguém que ama muito a gente. Aham. Né? Por quem a gente se sente muito amado. Uhum. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu ouço pouco e foi uma coisa que eu senti muito na minha perda. E que é uma coisa que eu tenho muito cuidado também, assim, quando eu me deparo com pacientes que estão, né, assim, sofrendo luto. Porque é isso, assim, é uma pessoa que faz a gente se sentir muito amado, isso é muito especial. Cuidado, né? Cuidado, exatamente, amparado. E aí parece que a gente perde um lugarzinho especial no mundo, sabe? Quando essa pessoa se vai. Então, é difícil também ressignificar nesse ponto, né? Como é que eu fico nesse mundo sem essa pessoa que não cuidou tá... tanto de mim e que tava ali o tempo todo por mim. No caso do Exato. Luiz, ele fala até de uma direção, né, que a tua mãe te dava, né, quando você precisava de um conselho. Sempre fui o porto seguro da gente. Então, assim, como é que eu fico no mundo agora? Isso. Minha esposa, no começo, nunca entendia, nos casos, não entendia muito bem essa relação de... Chegava em casa, ela me manda mensagem, porque eu largava da academia muito tarde, eu largava da academia 11 horas. Então, assim, aquela coisa, não tenho um carro, não sei dirigir. Uhum. Então, vem de ônibus à noite. Ela fala assim, você não precisa falar comigo, só me diz para que você chegou. Fala assim, cheguei, quando eu acordar de manhã, ver se chegou, não precisa me ligar. Então, assim, era para quem... Depois que você casa, você compartilha as coisas com a sua esposa. Aí tem frustrações que você consegue dividir. Você sempre divide com a sua mãe, você divide com a sua esposa. Você divide com as duas. Porque às vezes uma tem uma ideia e outra tem uma ideia. Então, quando eu perco uma parte dessa ideia, eu perco no chão. Sim. Eu perco a base que eu sempre tive de tudo. Fica o vazio no dia a dia, né? Fica vazio no dia a dia. Aquela mensagem você não vai mandar mais pra aquela pessoa, Não. né? Não tem aquela pessoa ali se preocupando com você. É difícil até se adaptar, né? Eu tenho uma amiga que quando ela perdeu a mãe, ela aconteceu isso, dela chegar em casa e ela pegar o celular pra mandar mensagem pra avisar que chegou. E aí dá aquele choque, assim, né? De que não tem mais. Eu nem sei se é saudável isso, na época que eu tava a fase tava bem aguda, eu não apaguei os áudios da minha mãe. Então, por saudade, às vezes eu ficava escutando conversas da gente. E aí, só que uma época eu percebi que isso estava me fazendo mal. E aí, uma época, antes de começar a tratar, eu decidi apagar, porque eu vi que aquilo não me remetia à saudade, me remetia mais a dor do que outra coisa. Eu acho que isso vai dessa experiência que a gente que eu tava comentando sobre como a gente oscila entre a orientação para perda e a orientação para reorganização. E eu acho que é um processo normal. E você mesmo foi percebendo, né? Assim, talvez por um tempo você precisasse disso, né? E você estava ali muito se apegando a tudo que lembrava a sua mãe, até para ela se manter ali presente de alguma forma com você. E eu vivenciei isso também. Eu precisava muito dos áudios da minha tia, assim, também. Mas até chega um momento que você fala assim, eu acho que isso já não tá me prendendo um pouco, isso não tá me ajudando a me recuperar. Também. E aí foi esse movimento que você faz, assim, para se orientar mais para se reorganizar, para se reequilibrar, né, em direção a essa elaboração da perda também. Eu lembro que, né, eu tive uma experiência muito parecida, assim, e o que aconteceu é que eu troquei o celular. E aí tem aquela coisa do backup e tudo mais, e o backup perdeu um período do tempo. E eu me desesperei, eu falei, a primeira coisa que eu pensei, eu não me importava com o resto das mensagens. A primeira coisa que eu pensei eu vou perder os áudios da minha tia. Aí eu falei pro meu marido, pelo amor de Deus, dá um jeito, recupera esses arquivos que eu não posso perder esses áudios, porque era, né, a lembrança que eu tinha, a voz dela ali que eu tinha, né. Então, eu me desesperei muito, né, com a possibilidade de perder aquilo que me conectava ali a ela, né. E aí, depois, assim, até os áudios, eles acabam, acho que se perdendo mesmo, né, eles param, assim, de funcionar. E aí, tudo bem, eu já aceitei melhor e não, agora vai ser mais uma questão da lembrança e tudo bem, não ter mais esses áudios. Né? Minha madrinha, quando faleceu, a gente não usava o WhatsApp ainda, né?
Então, ela me mandava muito SMS e eu mandava pra ela, ó, gente, SMS. E eu lembro que quando ela faleceu, eu abri a conversa, eu printei tudo que a gente tinha, desde o início, me mandei por e-mail, e eu tenho meu e-mail até hoje. Uhum. E uma das mensagens dela que mais eu uso pra me guiar, assim, é na época do Réveillon, que é o último Réveillon dela, ela me mandou assim: Oi, gatinha, feliz 2014, 2015, 2016 e todos os outros anos da sua vida. Eu me apeguei nessa mensagem, tipo assim, cara, ela me desejou uma boa vida pro resto da vida. Uhum. Porque isso tinha muita importância pra mim, Sim. né? Então, e eu voltava muito nessas mensagens. E ela sempre, quando eu não tava bem, ela falava assim: e aí, como é que você tá? Tô sentindo que você não tá bem. Aí eu já ligava pra ela chorando: tia, como é que você sabe? Ela, eu senti. É uma conexão de forte, né? Muito forte. Uhum. E aí eu me pegava muito voltando nessas mensagens, até uma hora que foi parando, Sim. e aí eu... É, Então é natural, né, que isso aconteça. isso. As datas, né, assim, num primeiro momento, né, as datas são muito difíceis. Cada primeira data é um momento muito difícil. E aí, como o Luiz falou, né, a família dele se reunia, em geral ela reunia. Então, assim, quando a família se reúne e não tem aquela pessoa ali, é muito difícil, né? Fica aquela, né, ausência ali muito marcada. Então, acho que primeiro a gente sofre o impacto da perda, mas depois a gente vai sofrendo a ausência daquela pessoa, Sim. né? E aí é realmente ir se reorganizando e elaborando, né? Voltar a viver sem aquela pessoa fisicamente ali, Sim. né? E, Luiz, depois que ela faleceu, como é que ficou a tua vida? Qual foi o impacto disso? Deixa eu voltar um pouquinho só, porque ela teve um período ali que ela teve câncer, né? E esse período final ali, como é que foi pra vocês? Foi uma coisa que ela já estava bem debilitada? Vocês estavam meio que na espera? Ou vocês ainda estavam com alguma esperança? Assim, em 2019 foi quando meu filho nasceu. 2019, assim, meu filho nasceu, foi pra UTI, ficou na UTI um tempo, a gente passou uma turbulência e foi tudo certo. Esse foi a UTI, graças a Deus. E parece que ela esperou todo esse processo acabar para ela cair. Aí ela caiu, a gente ficou no Grafeguini um bom tempo, a gente morava no Grafeguini, que era do trabalho para o hospital. E assim, nessa época ela foi desenganada mais 2 vezes. O médico chamou a gente para conversar. Ela ficou internada direto? Ficou direto. Tá. O médico chamou umas 2 vezes pra gente conversar e falou: ó, a gente fez tudo o que a gente podia e agora é só milagre. E nas 2 vezes que o médico falou isso, ela ressurgiu, o médico falou assim: ó, tá meu milagre. A gente não sabe, assim, se fosse cientificamente, a gente não consegue comprovar o porquê dela voltar. E tem muito isso, né? Assim, a gente pode falar que assim, a expressão que eu posso te dar fora da ciência é que ela tem muita vontade de viver. Assim, acho que ela se apega nisso e ela volta, e ela ressurge. Quando a gente acha que já foi, e ela ressurge. E aí ela passou esse período de 2019 todo, e aí foi para casa, teve alta, ficou um tempo todo, aí teve que aprender a andar, teve que aprender a fazer um monte de coisa, foi uma época muito difícil. Eu mesmo não consegui dar aula pra minha mãe, porque não adianta, santo de casa não faz milagre. A gente teve que contratar uma fisioterapeuta para ajudar ela a fazer todo o processo de novo. E aí, em 2021, ela voltou para perto de meus avós, que era em Auschwitz, que a gente morava em Marechal. Ela entregou o apartamento lá em Marechal, foi para Auschwitz, porque em 2021 acho que ela já estava sentindo que estava acontecendo. E ela já sabia que estava chegando o processo dela do final da vida dela, porque ela volta para casa dos meus avós, onde a gente cresceu, ela tem uma casa em cima da casa dos meus avós, e aí foi uma época muito difícil para mim, a época que eu conheci a Fernanda, e eu não estava andando por causa da cirurgia, complicado de pegar uma bactéria, fiquei meses sem andar. Ela te dava esse suporte também, né? Me dava. E a minha mãe ficava sempre, ia me visitar, e eu fiquei muito ruim nessa época. Eu não andei 6 meses. E acho que isso, quando eu tive psicóloga, me pegou muito.
Porque em 2019 eu vivia no processo, a minha tia Rose e meu tio Rogério, a gente vivia no hospital os três, revezando, e eu fazia questão de sair pro hospital, minha esposa vai, fica, e dormia no hospital, voltava pra academia, tomava academia e voltava. E quando chega essa época de 2021, eu não estava andando. Então, assim, na minha cabeça, eu não estava perto da minha mãe. Não podia andar, não podia socorrer, não podia ser aquela pessoa que estava na linha de frente. Porque para mim era questão de honra, de amor, de cuidado, de retribuir todo o cuidado que ela me deu. Então, assim, não me doía fazer isso. E aí, quando veio que ela voltou para o hospital, aí, assim, ela foi se despedindo de todo mundo. Eu tenho uma foto muito, muito engraçada que meu irmão faz uma viagem de trabalho e quando ele volta, aí bota Volta Redonda. Minha aí, cidade. Ele vem de Volta Redonda. Aí ele indo com um cara e pega e fala pro rapaz, pô, tem como você passar aqui em Ausch rapidinho? Quero dar um abraço da minha mãe. O cara, tá bom, a gente vai em Ausch. Aí vai em Ausch, para da minha mãe, isso é tipo numa quinta-feira. Ele para em Ausch, aí dá um beijo da minha mãe, conversa com ela, e ele manda uma foto dele e dela. E quando eu vejo a foto, eu desabo a chorar e minha esposa sem entender nada. Que isso? Cara, não sei. Meu irmão tá sorrindo, mas minha mãe tá se despedindo. Mas que isso, velho? Essa foto não tá legal. Assim, é uma coisa que eu vi e falo, não tô vendo assim, mas eu tô vendo. A foto não tá legal. Aí, 2 dias depois ela sente dores, vai pro hospital. Ela e meu pai são separados, mas são muito amigos. E quando ela sai para ir pro hospital, ela fala com o pai, ó, cuida dos meus filhos. Os filhos estão tudo crescido, tudo casado. Cuida dos meus filhos. Aí, no hospital a gente conversa agora. No hospital a gente conversava no dia a dia. Ela podia mandar mensagem, aí de um dia pro outro, assim, falo com ela de manhã, numa tarde, à noitinha. Ela já não responde. E quando a gente vai ver depois que acontece tudo, eu fico falando ela depois, ela não responde ninguém. Assim, não tem, ela não falou, gente, ó. Aí ela tem uma crise no hospital, eles deram um centro cirúrgico, e aí não. Na verdade, o médico sempre falou que ela não podia mais operar. Ela fez acho que 15 operações nessa época de 2019. Foram muitas cirurgias. Sim. E aí quando ela vai, assim, ela volta só para meio que vegetativo. Meio que vegetativo. E aí meu tio mesmo, telefone, eu ligo pro meu tio. Ninguém me atende, eu tava começando a andar, ninguém queria me contar. Aí meu tio falou, ó, vou te falar uma coisa, tua tia não queria falar, eu vou falar. Eu também entrou para sala de cirurgias expressas, operou, assim, ela tá viva, mas não voltou. Ela existe, existe, mas não existe. O corpo tá aqui, mas não voltou. E aí eu falei, tá, eu tô indo aí. Aí me disse, não precisa vir não. Disse, eu falei, eu tô indo aí. Aí meus tios não queriam que eu fosse, eu falei, eu vou. Eu tava com a muleta, tava andando, peguei. E por coincidência, a assistente social da academia era minha aluna. Caramba. Eu nem sabia. E aí ela facilitou a minha entrada. Quando eu cheguei para ver minha mãe, realmente, assim, não tinha mais. Só o que tinha era o corpo da minha mãe e não lembrava nada do que era minha mãe. Assim, acho que ela não enxergava. E meu compadre me explicou que isso era tipo um sopro da morte. Ela ficava meio que agonizando, tentando respirar, e já tinham tirado a medicação. E ali eu entendi que. E eu falei pra minha mãe, descansa. Já deu. Não precisa mais sofrer por. Já sofreu, já viveu, casou 2 filhos, formou 2 filhos, viu 4 netos nascerem. Aí queria muito ter neto, viu 2 netas gêmeas nascerem do meu irmão. Assim, descansa. E aí foi de tarde à noite ela descansou. Eu também tem essa parte. Eu seria egoísta a ponto de querer que minha mãe ficasse vegetando daquele jeito ali. Sofrer, acho que é sofrimento. Minha mãe que elas não estavam mais tão ali. Então, assim, Sim. sofre ela, sofre a gente, ao longo do sofrimento. Por isso, eu até falei, se eu quisesse que isso acontecesse, seria mais egoísmo do que amor. Descansa, já.
Na Mas hora. eu acho que mesmo quando a gente vê que dá essa permissão para a pessoa, aceita, né? Fala, olha, pode descansar, você já lutou muito. Não é fácil. Quando a pessoa vai, de fato, é muito Uhum. difícil Uhum. Não, lidar com é. essa nova realidade, né? Ela teve câncer de quê, Luiz? Ela teve câncer no peritônio. A barriga dela inchava muito. E aí criou uma gosma. Uhum. E aí a gente achava que era... O primeiro médico achou que era vesícula. E aí depois que eu casei, a gente foi no médico e descobriu que esse era uma gelatina que crescia, crescia, crescia. A barriga dela estava colando os órgãos. Tanto é que o médico planejou fazer a cirurgia de um jeito, quando abriu, já Não tinha tinha como. tomado tudo, já estava tudo... Tive que arrancar muitos órgãos dela. Colostomizou, Uhum. sofreu muito colostomia. A colostomia foi uma parte muito difícil Uhum. para ela, pra gente, porque ela se desesperava. Saía bolsa, sujava fezes. Ô, Érica, nesse momento, isso que ele tá contando, quando é uma doença muito grave, assim, né? Que a pessoa vai passar, às vezes, anos em tratamento, você já entra num processo de sofrimento. Sim. Como é que a gente chama isso? Tem um nome, esse período não tem? É o pré-luto? Como é que é? Existe o que a gente chama de luto antecipatório, né? E que, né, pode acontecer justamente nesse processo que o Luiz está descrevendo, que é de uma pessoa que está, né, num estágio avançado de uma doença grave e que muitas vezes já não tem cura mesmo, né? E que às vezes o próprio médico já conversou com a família que não tem cura o caso, né? E aí a pessoa está em cuidados paliativos, às vezes já entra em estado terminal mesmo, né? Então esse período ali em que a pessoa ainda está em vida, mas que está em estado grave e que já não tem possibilidade de cura, é um período em que as pessoas próximas já podem estar vivendo, né, essa possibilidade da morte, né, da perda daquela pessoa, e já ir antecipando o luto mesmo. Então, existe essa coisa do luto antecipatório, que é você já ir lidando, né, com essa perda ainda com a pessoa em vida, né? Que É muito existe diferente. alguma coisa que essa pessoa possa fazer para ela ir conseguindo lidar, porque a pessoa ainda tá ali, né? Então é muito difícil. Eu acho que ao mesmo tempo que é muito difícil, mas quando a gente está falando de cuidados paliativos, acho que é importante também de ver como uma oportunidade, sabe? Porque tanto para a própria pessoa, que talvez saiba que a sua morte está próxima, quanto para a família que está vendo isso acontecer, né? Então é uma oportunidade também de resolver todas as pendências, de dizer tudo que não foi dito, de fazer tudo o que quer fazer, né? De viver a vida enquanto ela está ali. Então acho que tem muito a fazer, né? Eu gosto muito de um livro que é aquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes, e que é um livro que eu indico muito assim para esse assunto. Que ela é uma médica de cuidados paliativos, né? E ela, quando entrou na medicina, ela se deparou com essa realidade da medicina não aceitar muito bem os casos que não tem cura, né? E ela sempre se deparava com os médicos falando, isso aí não tem jeito, não tem o que fazer, não tem o que fazer. E ela se recusava a aceitar de que não tinha nada o que fazer. Que apesar, né, de não ter cura, ela falou, não é possível, tem muita coisa a se fazer. E eu acho que ela é algo que ela faz lindamente, assim, o trabalho que é justamente você conseguir viver a vida enquanto ela tá ali, né? Então, acho que é o que o Luiz relata, acho que ela fez, a família também, que é você conseguir aproveitar esse tempo, né, enquanto ainda tem vida. E da parte dos profissionais, da área de saúde, também tentar dar o máximo de qualidade de vida para essa pessoa, né? E eu acho que uma outra coisa que os profissionais, né, que estão ali atendendo essas pessoas que podem passar por esse caso, ou até mesmo as pessoas à volta, é permitir que essa pessoa verbalize, que ela realmente está percebendo e vendo que talvez essa pessoa esteja próxima da morte, sabe? Porque às vezes a gente tenta consolar tentando negar que isso pode estar acontecendo. E até assim, vamos viver o hoje, né? Mas hoje está aqui. Sim, tudo bem, vamos viver o hoje, isso é importante também. Mas que isso não seja uma invalidação
do que aquela pessoa tá percebendo. tristeza, né? Ela tá vendo, Medo, ela tá talvez exista. ela tá vendo, sabe, o que tá acontecendo. Então, ali, quando a pessoa pode estar em terapia, é um espaço que a pessoa tem para poder, talvez o único espaço para ela poder verbalizar aquilo que ela tá sentindo, tá vendo, né, de que aquela pessoa querida pode estar próxima da morte, que ela precisa falar sobre isso também, e é importante ter esse lugar que ela possa sentir, expressar isso também, sem ser só consolada e silenciada, né? Acho que isso é muito importante. Quando isso aconteceu, a gente estava no online ainda, né? Pra quem não sabe, eu sou a aluna favorita do Luiz. Ele não pode negar isso. E a gente estava no online ainda, então a gente não tinha tanta proximidade, assim. E aí ele me falou assim, ai, minha mãe faleceu e tal. Eu fiquei meio em choque, assim. Eu falei, nossa, Luiz e tal. Não, mas tá tudo bem, ele falou pra mim. Tá tudo bem, a gente já tava esperando, não sei o quê. Ela já tava doente há um tempo, lá. Ele Isso aí falou é o que a gente disso. poderia falar de torpor, ou até negação. Que é, assim, falar mais superficialmente, tá tudo Sim. bem, né? Isso que eu Pra queria não entrar em saber se contato ele. Eu não com- sei se pelo fato dele não ter tanta intimidade comigo naquela época, hoje a gente é muito amigo, a gente conversa abertamente sobre, mas talvez por ele não ter tanta intimidade, ele falou dessa forma, ou se naquele momento realmente ele estava sentindo isso. Naquela época foi assim. Que a época da cirurgia foi numa sexta. Essa cirurgia que ela foi e voltou já em vegetativo. E aí foi na quinta e meu tio me ligou. Mas foi na quarta. E meu tio. Foi na quarta e meu tio, na quarta noite, me falou isso. Isso foi na quarta. E na quinta de manhã, meu tio falou Dá comigo. notícia. E aí, esse tempo de. Eu falei que foi no dia seguinte, não. Demorou assim. Foi na quarta, foi na quinta. E fui lá na segunda, eu acho. Não foi, tive que segurar o final de semana, que não podia ter visita no meio de semana. E na quinta, meu tio falou isso e eu entendi como morte. E o negócio que a gente conversou foi tipo uma terça depois. Então, no dia que aconteceu, foi o dia que mais me pegou, porque eu tinha revisão no fisioterapeuta, no médico, tinha que ir no ortopedista, eu tinha que pedir o trauma, e aí meu pai estava na casa no dia, a minha esposa, minha sogra, aí, quando o pessoal ligou assim, eu meio que emudeci, fiquei quieto, aí pensei, chorei, e aí falei, eu tô indo pro médico. Aí, não vou contigo, não quero ninguém atrás de mim, tô indo pro médico. Aí o pai, não, eu falei, pai, não quero ninguém atrás de mim, eu tô indo pro médico, eu quero ir pro médico sozinho, eu não vou fazer nada demais, eu vou pro médico, eu quero ficar sozinho. Aí entrei no Uber, fui chorando, assim, aquele dia foi ao final de semana, e quando veio do falecimento, não sei se eu vou dizer que estava realmente, era um estado de negação, sabe? Um estado de negação, porque realmente, oficialmente ela morreu. Mas eu senti mais no dia que eu sabia que dessa vez não tinha volta mesmo, porque ela foi tentado e voltou, e pelo que o meu tio descreveu, me falou, neguinho, dessa vez realmente não tem volta. As outras vezes a gente ficava, a gente rezava, a gente Tinha uma esperança. e à noite, aí mexia da voz também, fala muita gente, às vezes se revezando, um monte de velhinha lá, a gente rezava, ela pedia, e falava. Só que dessa vez, realmente, o médico foi bem claro, não tem. O corpo não aguenta mais cirurgia. Então, assim, não tinha mais pele para esticar, não tinha mais nada, o corpo já não aguentava mais cirurgia. Então, assim, realmente eu tava ainda em negação, Tá. mas eu sofri mais antes. Mas eu Então, acho que Érica isso explica. mostra, né, que assim, não é uma coisa linear, ele provavelmente oscilava, e ali Sim. ele ficou mais tentando se distanciar um pouco, mas talvez em outro momento sofrendo muito, então é justamente essa movimentação, essa oscilação que a pessoa fica, né. Essa fase da negação, Érica, ela é caracterizada pelo que especificamente? Você pode explicar um pouquinho? A negação, ela é a negação de entrar em contato com essa realidade que a pessoa realmente não tá mais ali, né? Que a pessoa morreu, né? E não volta mais. Então, às vezes, a pessoa tenta se distanciar emocionalmente, tenta não entrar em contato com qualquer coisa que possa lembrar isso, que possa confirmar isso. Então, é essa fase em que a pessoa tenta se distanciar, evitar entrar em contato com... Tipo, tentar, né, se dizer que foi melhor assim e tal, ou não? Assim, pode ser também, porque, né, talvez o Colin Parks, ele fale mais nessa parte do torpor, que é
é tentar agir mais superficialmente para não sofrer tanto, né? Não, falando sobre a perda, mas de uma forma, foi melhor assim. Mas dependendo do caso, né, é a pessoa tentando um pouco se consolar, mas também pode ser, assim, uma parte que a pessoa tá ali no momento se orientando para aceitação de, eu não queria que ela ficasse dessa forma, tava muito difícil esse sofrimento, não ia ser bacana para ela, então eu aceito que isso aconteceu, mas não significa que em outro momento ela vai estar ali sofrendo muito e muito apegada, né, a Então, perda. esse é o que a gente fala que é muito individual, né? É. Então, esse foi melhor assim, pode ter a função de negação ou pode ter a função Pode, de aceitação. isso, Vai depender como a exatamente. pessoa está se relacionando, né? Exatamente. E aí, quando a gente está lidando com um paciente, eu acho que é isso que a gente tem que estar muito atento, né? Porque, às vezes, o paciente ele pode estar ali muito tentando se esquivar mentalmente mesmo, assim, num processo que às vezes está falando, mas você vê que ele não está se conectando emocionalmente, né? E aí, ele pode vir com esse discurso de não, foi melhor assim, tudo bem, eu tô lidando bem, e não necessariamente tá entrando em contato com aquilo, né? Então, até pode ser um luto inibido, de a pessoa ou, né, tá evitando e postergando lidar com aquela notícia, né, com aquela experiência. A sua mãe tinha quantos anos quando ela faleceu? Minha mãe faleceu com 59. Muito nova, Nossa, né? muito jovem. Muito nova. E em algum momento você passou por uma raiva ou questionamento? Eu queria perguntar também. Sim. Eu entendi que o processo, assim, da sua mãe em 2021 foi num momento muito difícil pra você, né? Que você tava operado. Foi o pior momento da minha vida. Da minha vida. Isso te gerou culpa? Porque você falou que você não conseguiu acompanhar muito ela, né? E antes era uma coisa que você fazia muito com seus Então, tios, na terapia, né? eu não sabia, eu demorei pra entender se era... Culpa na terapia eu entendi porque sempre, a doutora Janela sempre perguntava como eu fui um filho para minha mãe. E aí eu sempre fui um filho presente, um filho companheiro, sempre faria tudo que eu podia para ajudar. Assim, eu sempre fui muito amigo, não tenho arrependimento. Assim, acho que a culpa não era a palavra, porque eu não tenho nenhum ressentimento. Eu poderia ter feito isso para minha mãe. Nada. Nada. É limpo. Mas eu senti que eu podia estar junto na época. E o que me gerou mais raiva na época é porque o processo que eu fiz da cirurgia, o meu cirurgião antigo, o meu cirurgião, foi que em 2 meses eu estaria de volta. E aí, por negligência dele, eu fiquei 6 meses sem andar. E isso me gerava raiva mais do meu cirurgião do que outra coisa. Eu tenho uma raiva do meu cirurgião que eu tive que tratar essa raiva desse meu cirurgião. Sim. De tudo que ele negligenciou. Então, assim, ele, na minha cabeça, até hoje, mas hoje já com atendimento, ele me tirou o processo final de estar com a minha mãe. Mas aí, eu conversando com a doutora Janela, na época, falou assim, o que mudaria em relação ao sentimento da tua mãe, você estaria no finalzinho ou não? Eu falei, nada, porque eu não deixei pendente nada. Uma coisa que era até curiosa, que a gente estava... Ela faleceu dia 18 de agosto e o aniversário dela é 27 de agosto. Uma semana de aniversário. E antes dela ser internada, ela era muito festeira, eu sou muito festeiro. E depois da morte dela, esse negócio de festeiro comigo, eu dei uma mostrada. A gente estava marcando de fazer um churrasco lá. Eu falei, mãe, eu já vou estar andando. Eu já tinha largado a muleta, eu já vou estar andando. Aí ela reformou a escada da casa de cima para eu subir a escada. E eu vou aí em cima buscar a senhora, a gente vai fazer um churrasco aqui embaixo. E aí aconteceu todo esse processo e tudo, o falecimento. Mas aí eu falei conversei com meu irmão na época, conversei com meus tios, conversei com a minha avó, que minha avó também igual você, assim, você falou de a gente poder consolar quem é nosso apoio. E minha avó, coitada, minha avó também sempre foi uma guerreira pela gente, pela família toda. E a gente não podia ficar fraquejando frente à minha avó, porque eu perdi a mãe, ela perdeu o filho. Então, minha avó, difícil, né? Era pior ainda. E no dia 27, a gente fez um churrasco, botou música alta. Falei assim, a gente marcou o churrasco vai ser feito, a gente vai celebrar a vida dela,
É celebrar tudo o que aconteceu. Celebrar tudo o que aconteceu. Simbólico isso. Simbólico, né? Muito bonito, né? E esse período, ali depois da negação, você sentiu alguma raiva ou questionou Deus, questionou alguma crença? Então, assim, não vou dizer que eu questionei, eu não sei explicar até hoje. Uhum. Eu continuo sendo temente, eu tenho a minha fé, mas assim, eu frequentava mais a igreja. Minha rotina também hoje em dia já não me deixa tanto e tanto. Daria para eu ir aos domingos, sim. Dizer que é mentira minha, mas eu me afastei um pouco da igreja. Mas de Deus não, eu comecei a conversar com Deus só de Deus. Uhum. Eu agradeço, quando eu saio de casa eu agradeço, quando eu volto eu agradeço, eu sento e agradeço. Hoje em dia eu converso com Deus, eu converso com a minha mãe. Uhum. Então assim, mas igreja, igual ia antigamente para as missas, fica mais difícil. Eu vou aparecer todo ano, que a gente é junto. Todo ano eu tenho um compromisso, até pela promessa que eu fiz pelo meu filho, de eu ia aparecer todo ano. Assim, às vezes tem vontade de igreja, mas assim, como era antigamente, mas não cheguei a questionar Deus. Você ia com a tua mãe, não era? Pra aparecer? E aí minha mãe e minha avó. Aí ela já chegou, não ia, eu ia. Uhum. Aí depois que eu fiz promessa pro meu filho, eu tenho pelo menos 10 anos aí de aparecida pro meu filho, me tornar bastante saudável pra minha promessa. Ô, Érica, ele não... Você ia falar Não, sobre isso? Não, eu ia mudar o assunto. Não, eu ia perguntar sobre isso pra Érica. Ele não passou por esse momento de raiva, mas muita gente passa, né? Do porquê comigo, porquê com a minha mãe. É muito comum. No momento de raiva, pode ser tanto, às vezes até sobre a pessoa que morreu, né? Assim, uma revolta com ela mesmo, por ela ter morrido. Às vezes com a equipe médica, né? E no caso dele, talvez a raiva tenha sido mais direcionada para o médico que operou ele, que privou ele desse tempo, né? E às vezes raiva de si, então é muito comum ter raiva, né? Assim, eu, quando perdi minha tia, foi ainda em pandemia, foi fevereiro de 2021 que ela faleceu, ela estava internada, ela fez um transplante e ficou internada. E eu não senti raiva, mas foi um processo muito difícil, porque a pandemia privou a gente de estar ali com ela também, né? Então ela não podia ficar recebendo visita, só um primo meu, que era a única pessoa que podia ter acesso a ela, que foi o que ficou liberado. Só podia ter um? Só podia ter um. Nossa. Então, assim, ninguém mais podia ficar indo. Então, e era uma coisa muito que a minha família também sempre teve, assim, de acompanhar, de se revezar. Uma coisa que fez minha mãe sofrer muito, porque ela era, a minha tia era irmã da minha mãe, né? E elas eram muito juntas também. E minha mãe sempre foi essa pessoa que oferece também muito cuidado. E era uma coisa que a pandemia privou, assim, a gente não pôde estar ali com a minha tia, não pôde acompanhar. Então, a gente tinha que ficar recebendo notícias sem poder estar ali com ela também. Então, eu não lembro de ter sentido, assim, muita raiva em si, assim, até da pandemia e tal. Mas foi uma coisa que acentuou e dificultou, né, o processo, porque eu acho que seria mais fácil pro perfil, assim, da minha família, se a gente pudesse estar ali acompanhando, cuidando, oferecendo nosso cuidado, fazendo alguma coisa, nem que seja, né, estar ali com ela, fazendo companhia. Então, isso foi muito difícil, né? E outra coisa que eu aponto é que ele fala assim, eu acho que eu não deixei nenhuma pendência, por mais que nesse período eu não tenha conseguido estar tão presente, mas ele se sente em paz, assim, né? A relação deles era muito boa, então acho que isso também influencia muito o luto. A relação que, né, a pessoa tem com quem morreu impacta muito como vai ser o luto também. Né? Porque se é uma relação mais ambivalente, uma relação que pode ser mais conflituosa, isso pode, né, deixar algumas coisinhas mais mal resolvidas, assim, que podem complicar o processo, né? Com certeza. Eu queria perguntar pro Luiz como é que ficou a vida dele depois que a mãe dele faleceu, quais foram os impactos, se você teve dificuldade para tocar o dia a dia. Só para lembrar, tava no online ainda, né? Você tava em casa, que você ainda tava recuperando. Que eu tinha... Eu tinha começado a andar quando ela faleceu, mas o andar e o voltar à vida normal são duas coisas. Eu andava mancando, mas andava, então assim, eu já fiquei em casa por mais um bom tempo, e a questão de eu não poder estar na minha rotina
E influenciou muito no que aconteceu comigo, porque Uhum. eu não tinha mais minha rotina, Uhum. eu não tinha mais minha mãe, eu me sentia um peso para minha esposa, porque eu ficava deitado chorando. Uhum. O dia todo, chorava, aí via alguma coisa, aí vinha uma galera em casa, conversava comigo, aí vinha meus amigos, aí meu compadre, conta uma cerveja. Eu falei, e o meu compadre foi um cara que prolongou muito a vida da minha mãe, que ele cuidou muito da minha mãe, que ele é especialista de ferida, ele cuidou muito da minha mãe de madrugada, assim, prolongou muito a vida da minha mãe, é um cara que eu tenho muita consideração na minha vida. Eu tenho meu irmão biológico e tenho meu irmão que é o Thiago, que a vida me deu. Sim, mas ninguém conseguia me tirar Uhum. disso. Era muito, muito ruim. Era muito. E aquela coisa, você sabe que tá sofrendo, você quer reagir Você não consegue, né? de jeito, Não é uma escolha de nesse jeito nenhum. momento. Assim, sempre fui um cara feio. Uma coisa que minha mãe, minha esposa, meus amigos falam, pô, acertou, a semana fala. Então, tudo pra você dar certo. Tudo pra mim dar certo. Tá chovendo meteoro, aí daqui a pouco para. A vida toca. Então, assim, Sim. eu sempre fui muito positivo. É. Pô, cheguei irritado da positividade. Falei, tanta coisa ruim no mundo aí, você vai ficar pensando só em tristeza nessa vida. E assim, minha positividade, eu murchei. Falei, cara, eu não consigo mais ser positivo, eu não consigo. E eu ainda não entendi como depressão, entendi como tristeza. Tô triste, Uhum. vai passar, e aí as coisas vão Você mudar. acha que era muito relacionado à perda mesmo, né, da sua mãe? E é como a sua vida ia se reorganizar por conta dessa tristeza, dessa Foi- ausência dela. Foi Era. combo também, né? A questão da saúde financeira, tudo mais, não foi um combo? Foi. Você... Da perda. E nessa época engraçado, assim, minha mãe faleceu, a gente não, ela tentou deixar um seguro pra gente, acabou que não recebeu o seguro, que ela acabou mentindo em um dos aspectos que era, ela já tinha feito alguma biópsia e ela já tinha feito, e um dos laudos que entreguei era que tinha tido, mas ela tentou impor pro seguro. Então, assim, era uma época que eu tava muito ferrado financeiramente, aí o que veio pra gente da morte dela foram 2 salários, que era salário pública, que resolveu minha vida. Mas assim, resolveu minha vida naquela a que ponto, a que custo. Uhum. Sim. Assim, queria que minha vida financeira tivesse 5 vezes mais ferrada, Sim. mas com minha ela mãe ali, né? tivesse ali. Então, assim, aquilo foi muito ruim. Então, eu imagino que foi todo um combo, assim, ele estava doente, ele tinha sofrido um erro médico, ele estava muito tempo parado. A gente estava em pandemia ainda, tinha aquela coisa ainda do online, a academia ainda não estava voltando 100%. Dificultava ele readaptar, assim, retomar a vida, né, A também. situação financeira ruim, a mãe, né, perdeu a mãe recentemente, então acho que foi todo um combo aí também. Mas era isso que eu queria entender com a Érica, assim, para ela ajudar as pessoas a entenderem. A depressão enquanto fase do luto, a depressão sem estar no luto e a tristeza. Como é que a gente consegue entender isso? Não é simples, né? Assim, muitas vezes acaba a coisa ficando meio misturada mesmo, né? Mas é possível a pessoa estar em luto e não desenvolver depressão, não estar em um episódio depressivo, mas é também possível a pessoa, por conta do luto, desenvolver um episódio depressivo, né? Inclusive, assim, uma dos desencadeadores mais comuns da depressão são perdas, de uma forma geral, perdas significativas, né? Então, é também comum que pessoas que passaram por perdas possam desenvolver episódio depressivo. Mas eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação mesmo. Não é todo mundo que está passando por um luto que a gente vai classificar aquilo como depressão, porque às vezes pode estar passando por um luto normal mesmo, né? As reações que ela tá tendo são normais diante da perda que ela teve, principalmente se for uma perda muito significativa, né? Então, assim, acho que algumas diferenças importantes é que no luto, a tristeza e o desânimo é muito relacionado à perda. E não uma coisa generalizada, né? E ela pode vir, assim, muito em ondas também, quando a pessoa lembra, sabe, da pessoa, quando tem algumas lembranças que fazem lembrar mais da pessoa e da perda, essa tristeza, ela vem mais avassaladora, mas não necessariamente ela tá do mesmo jeito constantemente o dia inteiro. Na depressão já não, é uma tristeza que fica a maior parte do dia,
todos os dias, constantemente. Em geral, isso não vai melhorando, não vai passando. E é por motivos e uma situação mais abrangente, que não só a perda. Em geral, os pensamentos da pessoa que está em luto, né, são mais também voltados para a pessoa que não está mais ali. E na depressão, isso também fica mais geral. Então, pode ter, assim, uma visão mais negativa da vida, do mundo, de si, de uma forma globalizada. Há uma desesperança de uma forma também mais globalizada. E para a pessoa que está em luto, é também muito focada na perda, que é como eu vou viver sem essa pessoa, como é que vai ser minha vida por conta dessa pessoa não estar mais aqui. Então, sempre muito direcionado, né? Mas pode ser que a partir disso acabe abrindo esse quadro mais geral também de depressão. Depressão. Você se reconhece no que a Érica está falando? Reconheço. E quanto tempo ficou nesse período aí de você se sentir muito para baixo, você não conseguir fazer tua rotina? Você consegue? Desde que comecei a... Eu não lembro quando que você voltou para academia? Ela faleceu voltei só em janeiro. Em agosto e você voltou em janeiro. Né? E aí, ali em janeiro, você começou a voltar, mas você começou a ter alguns episódios ansiosos, não foi? Não, comecei os episódios ansiosos antes. Sim. Porque pós-morte dela, veio pra mim e pro meu irmão a pior data do ano pós-morte dela. Acho que Natal. Natal pra gente é muito significativo. E aí, assim, o Natal foi o... Geralmente a gente se reunia sempre em torno da minha mãe, da minha avó. E a gente ia, e nesse ano eu fiquei em casa com a minha esposa. E seria o primeiro Natal que eu ficaria na minha casa. Só que 23h30 eu fui pra emergência. Tá tranquilo. Assim, é coisa que a gente não entende. Tava tranquilo dentro de casa. Ajudei a fazer as compras e tudo. Ajudando minha esposa na cozinha. E aí, mais cabisbaixo, menos falante. E aí meu pai foi lá em casa dar um abraço. Meu pai foi lá em casa dar um abraço antes, conversar comigo. E aí, daqui a pouco, sentindo mal, pressão 18. Cara. E eu não tenho pressão alta. Nunca tive pressão alta. E aí eu fiz um estresse e eu passei a virada do Natal no hospital. Na emergência. E assim, eu não entendi o porquê. Porque assim, gatilho. Eu não conseguia identificar o gatilho porque eu tava bem, e a chave virou e a pressão subiu. E eu falei, pô, será que foi porque eu fui passando, chegando perto da meia-noite, e aí tava com fraternidade nessa hora, abraçando, era um dia bem festivo pra gente. O Natal sempre teve um grande significado. E aí eu comecei a enxergar, porque minha esposa falava, ó, procurar um psicólogo. Procurar um psicólogo tá ficando difícil. Tá ficando ruim pra você e tá ficando ruim pra gente. Aí ela fala assim, ó, eu preciso de você porque a gente tem um filho. Preciso que você reaja. Assim, eu sei que tá doendo, eu sei que é difícil, sei que não vai ser fácil, mas eu preciso de você. E aí ainda não eu voltei pro trabalho, eu voltei aos poucos. E acho que eu voltar pro trabalho no começo não me ajudou tanto. Eu gostaria que ia me ajudar, mas eu tava mancando muito. O joelho doía muito, porque eu não conseguia andar direito, que a fisioterapia ficou ruim por causa da bactéria que eu peguei. Então eu lembrava do cirurgião, aí perdi minha mãe, misturava tudo na minha cabeça. Aí eu sentia raiva. Aí, num evento na casa do meu irmão, que eu acho que não foi dia dos... Eu acho que foi não sei se foi dia dos pais ou não foi dia dos pais, ou foi antes, foi alguma festa. Foi quando me deu assim, o start geral de que eu tava muito ruim e que eu ia me machucar, eu ia machucar alguém. Porque meu irmão, as irmãs são 3 andares. Eu desci a andar um terraço. A gente fez um churrasco lá em cima. E aí só tava lá no casa do irmão eu, meu pai, a minha irmã, o meu filho, meus 3 sobrinhos e minha cunhada. Então a gente tava descendo a mesa de plástico. Aí tem um... Daí tava liçando a mesa. E ele falou, ó, tu amarra a mesa aí. E aí eu pego lá embaixo pra não ter que descer pra escada, que é em caracol. Eu falei, tá bom. Aí desci e eu tava me sentindo mal, com o negócio
Era um dia que eu me remeti muito, minha mãe tava ficando meio triste, mas eu dei um nó, e eu falei, ó, tira as crianças lá de baixo. Só que criança é complicado, né? Criança manda fazer uma coisa, e eles escutam totalmente diferente. Mas, por sorte, eles não estavam correndo lá embaixo, estavam dentro de casa. Só que o nó que eu dei foi um nó... Não sei que nó que eu dei. E quando eu botei a mesa caiu, de plástico. E bateu lá embaixo. E na hora eu fiquei... Matei meu filho e meus sobrinhos. E aí meu irmão botou a cara, o que foi? Eu falei, você machucou alguém? Eu falei, não. Meu irmão falou, não. Eu sentei na área dele e desabei. Chorar que nem criança. Ele veio, abraçou, que isso, cara? Eu falei, cara, eu tô doente, não é possível. A partir disso, eu falei... Ali você se deu conta Ele não que precisava de tá ajuda. legal. Eu vou machucar, ou vou machucar, acabar machucando alguém. Sim. Eu poderia machucar alguém e diretamente ficou doente. Ô, Érica, qual que é a diferença de um luto saudável para um luto patológico? O luto normal, né, assim, saudável, é o processo que você vai vendo que a pessoa, ela consegue ir se orientando para adaptação da vida sem aquela pessoa que a gente perdeu. Então, aos poucos e com o tempo, você vai vendo uma progressão, né, daquela retomada da vida e até a aceitação e a reorganização, até às vezes prática mesmo da vida. Então, assim, não tem um tempo pré-determinado, mas você vai vendo que a coisa tá indo, tá progredindo. Mesmo que seja lento, a pessoa mesmo vai que seja voltando, lento, né? exatamente. No luto complicado, né, ou patológico, você vê que passa tempo, né, e a coisa não progride, e aí há uma intensificação daquelas reações que já existem no luto normal, então as reações elas começam a se agravar também e a coisa não evolui, sabe? Então, passa o tempo, por mais que no luto normal possa ser lento, não tem um tempo pré-determinado, mas você sente uma progressão, uma evolução. No luto patológico, parece que a pessoa está ali permanentemente em luto e a vida não anda, a pessoa não se reorganiza, ela não consegue se adaptar, né, e retomar as suas atividades, né, de uma forma saudável. Então, quando a gente vê isso acontecendo, além de queixas também mais acentuadas, que podem ser queixas somáticas, como o Luiz trouxe, então, ansiedade no corpo, coisas sentidas mesmo, assim, fisicamente, mas podem ter comportamentos autodestrutivos, por exemplo, que podem ser uma coisa muito direcionada, assim, de uma intenção de fazer isso, ou um descuido mesmo, Tipo, né? o que... Eu acho que ele estava mais desatento ali, não estava conseguindo focar, fazer as atividades de uma forma, né, como ele fazia. Mas às vezes a pessoa se descuida e, assim, perde mesmo a atenção de, tudo bem, isso tanto faz, né, tanto fez, e acontecer também não importa. Mas às vezes ter alguns comportamentos que são mesmo intencionais, até ter ideações suicidas mesmo, né, então são casos realmente mais graves que a gente tem que ter uma atenção especial. Luiz, você acha que te atrapalhou no teu trabalho também em algum momento? Atrapalhou porque depois disso eu tive crise do pânico. Já cheguei uma vez a abrir a porta do prédio e nem o passo não conseguia dar. Eu não consigo dar um passo pra rua. Eu tenho que trabalhar. E isso foi mais de uma vez. Assim, se eu tenho cliente, se eu tenho horário, tinha marcado aluno. Assim, inventei várias desculpas para meus alunos. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Só que passa uma vez, passa a segunda vez. Ela tá te pagando. Tal. Assim, não é porque eu tenho problema, eu tenho meus problemas e o cara tem os problemas dele. Então, assim, as pessoas são compreensivas até certo ponto. Os caras precisam também de ajuda. Então, mentia, aí não ia. Ou então tinha muita dor de barriga. Muito dor de barriga. Eu não podia sair de casa. A gente até brinca que eu tenho mapeado todos os barrigas da Supervia. Todos os barrigas da Supervia eu tenho mapeado. Então eu já estava no trem ele ainda pensando vem de nisso. longe, né? Porque ele mora em Madureira, vem pra Tijuca pra dar aula. A porta do trem fechava. Assim, foi uma força muito forte. Que a porta do trem fechava e era uma fobia. Fiquei querendo no banheiro.
quero ir no banheiro, quero ir no banheiro, quero ir no banheiro. E uma viagem de 15 minutos de trem, parecia que tava 5 horas no trem. E era agonia. E eu ia muito no banheiro. E Até que já fazia dava exame, pouco. não dava nada, Não, né? eu fiz todos os exames, não dava nada. Nada. Podia estar relacionado à ansiedade, né? É, totalmente, né? A minha Pode ser filha, sintomas físicos mesmo. quando nasceu, ela ficou na UTI também, mas ela ficou 50 dias. Ela não teve complicação nenhuma, não tomou antibiótico, nada. Ela ficou lá para ganhar peso, para ter alta. E estava no período de pandemia, que ela nasceu em agosto de 2020. Então não podia ir ninguém, só podia ir eu e meu marido. Nossa. E era um horário restrito, a gente não podia ficar ilimitadamente no hospital por conta de contaminação. As famílias, né, dos bebês tinham que se revezar, não podiam estar perto, enfim, tinha todo um esquema. E aí o nosso horário era de 12h às 6h. E aí todos os dias, durante 50 dias, 5h30 da tarde, eu tinha uma dor de barriga. Eu tinha que sair da UTI. Aí tem o banheiro dos pais, né? Eu ia, voltava 15 para as 6h, e aí fechava a visita às 6h. Mas era todos os dias. E eu não sou uma pessoa que vai ao banheiro tanto assim, né? Então isso foi muito Não marcante, era muito normal. significativo, porque era o oposto do que eu sou Sim. normalmente. Eu não estava vivendo um luto, mas eu estava ali com muito medo dela não Sim. sobreviver, dela ter alguma complicação e tal. Mas vinha também essa crise... Essas reações, né? Essa que reação o nosso corpo responde, fisiológica. né? Sem a gente nem controlar também. Uhum. Eu senti também muito impacto, assim, na minha vida mais acadêmica até. Porque eu defendi o meu mestrado em fevereiro de 2021 também. Claro. E aí foi, assim, dias antes da minha tia falecer. Ela estava internada, em estado grave. E a minha defesa ficou muito marcada para mim, né, em relação à minha tia, porque eu dediquei a minha defesa a ela, né? E aí, o que aconteceu? Logo depois, ela faleceu. E a banca faz apontamentos, tudo mais. Foi tudo bem, a defesa, inclusive, foi super emocionante. Mas a banca faz apontamentos e você tem que fazer as correções para mandar de volta, né, a sua dissertação para fechar o processo e conseguir o diploma e tudo mais. Eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia mais entrar em contato com nada do meu mestrado, com nada da minha defesa. Eu não conseguia abrir aquele arquivo para fazer qualquer modificação, nem que fosse mudar uma vírgula, né? Então isso foi se arrastando, E aí a sorte que eu tenho uma orientadora, né? A minha orientadora mudou agora, ela não é mais minha orientadora, mas na época a minha orientadora, assim, era, né, maravilhosa e ela entendeu muito o processo, inclusive ela sabia do que estava acontecendo e eu compartilhava com ela. E eu falei assim, Paulo, não tô conseguindo. Não tá dando pra mim, não consigo entrar em contato com isso. Eu acho que eu não vou conseguir cumprir o prazo, não sei o que eu faço, né? E aí a gente teve que pedir extensão de prazo e aí foi também pra mim a virada que eu falei assim, eu preciso de ajuda, né? E aí eu busquei terapia também, porque eu falei assim, eu acho que eu não vou conseguir. E eu comecei a sentir que eu não tava conseguindo tocar o que eu precisava e não tava conseguindo sozinha, né? E acho que isso é muito legal que a Érica tá falando, porque mesmo você sendo do laboratório de estresse, estudando isso, tratando, Sim. ajudando pessoas a lidarem com luto, a gente também vai passar, né? Qualquer Exatamente. humano, né? tá ali pra passar por isso. As pessoas acham, é psicólogo, como é que pode passar por isso? porque é um Pois ninguém tá processo. imune a isso, Não tá. né? Não é porque eu sou psicóloga que eu não vou passar, não vou sofrer. E esse olhar de reconhecimento e de buscar ajuda. Não, eu vou buscar ajuda, porque igual o Luiz também conseguiu perceber, né? E quando a gente fala nessa ajuda, como é que foi o apoio, assim? Você teve rede de apoio? Você se sentiu muito sozinho? Não, tive. Tive, sim, uma grande rede de apoio. Começar em casa que não fosse minha esposa a me puxar pra cima, porque a minha psicóloga, ela era uma clínica em Marechal e tinham diversos... são 4 salinhas. Uma das salas era onde era a pediatra do meu filho, que era assim, a pediatra de todo mundo de Marechal, ela ia lá, e meu filho, por ser anel, ela é especialista. A gente não ficou 50 dias, a gente ficou 20 dias, mas meu filho entubou. Caramba. Foi bem... Então a gente estava sempre naquilo, e naquilo ela descobriu que tinha Janaína, que era psicóloga. E aí, vezes eu levava, vezes ela levava, e uma das vezes ela
perguntou se tinha. A doutora falou, então assim. Aí ela começou a conversar com a doutora sem eu saber. Uhum. E aí ela marcou umas 3 vezes, eu falei que ia, mas não ia. Não ia. Vai, eu falei, não, tá, eu vou. Aí no dia eu arrumava uma desculpa. Não vou. Não vou, eu tô com isso. Aí teve que ter muita paciência também pra entender, pra não se irritar. É o Porque você processo. podia Mas expedir. eu acho que é mais uma pessoa que também não desistiu de você, né? Não, Igual a tua nunca, mãe. não. Tua parceira Minha é parceira uma de vida. parceira. Parceira de vida. Assim, eu nunca fui de ter um relacionamento grande. Meus relacionamentos foram 2 e duraram 8 meses. Eu nunca gostei de ninguém me pegando. Ela, no primeiro dia que a gente se encontrou, eu comecei a namorar e ia tomar 3 anos juntos. Então, assim, minha Não, parceira mas você tem que contar. Vocês se conhecem desde quando? desde criança. Eita! Jardim de infância. Eles têm fotinho de mãozinho, ó. A gente era Jardim de vizinho. infância. Era vizinho. Legal. Ô, Érica, nessa ideia de rede de apoio, né? O que você pode dizer para os familiares, assim, que estão... Por exemplo, no caso do Luiz, né? Era a mãe dele. Uhum. A esposa dele não estava vivendo um luto, mas não é o mesmo tipo de luto, sim. né? As pessoas que estão em volta de alguém que está realmente entrando num processo de luto, essa recuperação tá difícil, como que elas podem ajudar a lidar? Porque o Luiz falou assim, que ela insistiu muito, ela marcava psicólogo, mas ele só caiu a ficha quando a mesa lá caiu e aí ele teve um insight de não. Eu preciso. Não dá mais, Tem alguma orientação para quem tá É. próximo? Acho que sim, eu acho que a participação, assim, da família, da rede de apoio de uma forma geral, né, que pode não ser necessariamente a família, pode ser através de amigos, Uhum. é muito importante porque quando a pessoa tem um ambiente em que ela possa expressar o luto, que ela possa expressar o sofrimento, que ela possa comunicar abertamente, falar sobre aquilo, que ela sente que ela tem liberdade mesmo, né, de tocar no assunto e de verbalizar o que ela está sentindo, que ela é validada, né, no que está acontecendo, que aquilo é reconhecido, que ela tem acolhimento, isso facilita a adaptação, né? Então, acho que cada um tem suas questões, assim, então nem todo mundo vai ter tanta facilidade, assim, para isso, mas com certeza quando a pessoa consegue ter uma rede de apoio que consiga propiciar isso facilita muito o processo, né? Então, se puderem, né, eu realmente aconselho que acolham, validem, né, não critiquem, não forcem tanto que a pessoa seja forte e pare de sofrer, né? É importante que a pessoa possa ter esse espaço em que ela sente que tá tudo bem, ela não tá bem ainda, tá chorando, né? E que as pessoas compreendem isso. Eu separei até algumas frases aqui que as pessoas falam muito, né? Você precisa ser forte, ela está num lugar melhor, que também não Foi melhor não me assim. ajuda. Foi melhor assim. Já passou tempo suficiente, seguir em frente. Sim, a vida tem que andar. Tudo acontece por uma razão. Também não ajuda em nada. Sim, né? principalmente dependendo do momento que essas frases são ditas, isso acaba não ajudando muito. Não. Principalmente se a pessoa não tiver as mesmas crenças, né? Às vezes as pessoas querem me falar de Deus e a pessoa de repente não acredita. Então, exatamente. Tem que ter esse cuidado também, tem né? que Saber ter. qual é a crença da pessoa pra você dizer alguma coisa que faça sentido, né? Pra essa pessoa. Sim. E muitas vezes o que a gente fala tentando consolar diz muito sobre o nosso desconforto com o sofrimento do outro, né? Exatamente. Então, às vezes a gente fica tentando ajudar tirando o sofrimento, tentando tirar o sofrimento do outro. E às vezes aquela pessoa só precisa de espaço para sofrer mesmo, né? E só que às vezes a gente fica se sentindo impotente diante do sofrimento do outro e fica tentando de tudo para poder tirar aquilo. Então, foi melhor assim, né, vamos a lá, pessoa, vamos reagir. Então é pra pessoa Pelo não menos ela não sofrer tá e você também não sofrendo. sofrer em relação àquela pessoa estar sofrendo, né? A Mas é inevitável, maioria das né? vezes não vai ajudar, né? É. A maioria das vezes precisa do ouvido do que O que da fala. ajuda se é que tem alguma coisa que ajuda a acelerar esse processo do luto, fazer com que ele flua melhor? Tem alguma estratégia? Acelerar, eu não sei.
né? Porque eu acho que cada um vai seguir o curso no seu ritmo, né? Mas eu acho que é isso, a pessoa ter apoio, a pessoa poder expressar, se precisar de ajuda profissional, buscar ajuda profissional, ter uma ajuda que auxilie a pessoa a reestruturar, reorganizar a vida também. Às vezes a pessoa tá tendo dificuldades até práticas mesmo. Então, se ela puder ter alguém que ajuda, às vezes na agenda, sabe? A ir junto para o exercício físico, porque eu acho que a atividade física também é uma coisa que ajuda muito. Né, as pessoas acabam ficando muito desanimadas e perdem um pouco o prazer e a vontade de fazer as coisas, mas acho que vale também, respeitando aquela pessoa, mas vale incentivar, retomar aquelas práticas que a pessoa gostava, até que ela volte a sentir um pouquinho de prazer naquilo. E às vezes fazer mesmo sem estar com vontade, porque naquele fazer você vive um bom momento, né? Exatamente. E tem uma experiência boa. E, ao mesmo tempo, nesse processo em que eu tento um pouquinho, também saber o limite de, ok, respeitar que puxei demais, vou dar uma parada. Às vezes até mesmo em relação ao trabalho, saber que naquele momento talvez você tenha um limite né, mais claro, maior, então que você não esteja dando conta como você dava antes e tudo bem, né? E aí eu acho que vai o papel também do terapeuta de trabalhar, assim, possíveis distorções, né? No pensamento de, agora eu sou um péssimo profissional, eu não dou conta mais, eu perdi minhas capacidades, eu não vou voltar mais a ser quem eu era. Não, é um momento que você tá ali realmente em sofrimento e você tá, de fato, inteiramente abalado, né? Então, tudo sofre impacto, até mesmo as suas habilidades profissionais, né? O que você consegue fazer. Então, também ter essa compreensão. Eu queria saber do Luiz, como é que foi essa volta, assim, e como que você se sente hoje? Se você tá recuperado, se você... Assim, a gente pensa que, né, a fase ali do luto, a aceitação seria a meta para chegar, onde a gente entende aquilo que aconteceu e, né, encontra um caminho para seguir. Você diria que você já chegou na fase da aceitação? Não? Que fase que você tá? Não, como é que gente, tá? eu aceito. Sim, consigo compreender. As datas hoje em dia já não me fazem mais mal. Isso é um exemplo de reorganização. Não me fazem mais mal. Assim, eu vivo ano passado passando o Natal na boa. Eu tenho meu altarzinho na casa que tinha uns santinhos meus dela que eu boto lá, eu converso com os santinhos, rezo, passo por ela, converso. Eu estou conversando com ela das coisas boas. Não passo mais mal. No Dia das Mães, que no começo era um dia muito ruim, e eu tenho essa consciência, porque minha mãe faleceu, o primeiro ano foi muito ruim. Mas a minha sogra tá viva, minha esposa tem mãe. E agora Dia das Mães, ela é mãe do meu filho, a gente se reúne lá em torno dela. Eu faço de tudo pro Dia das Mães dela ser um dia agradável, não é porque eu não tenho mais a minha mãe aqui, que o Dia das Mães dela tem que ser um dia ruim, tem que ser um dia triste. Depois, no final do dia, assim, sempre eu fico mais retraído, porque não é nem por isso, o que mais no Dia das Mães me pega não é nem o convite com minha sogra, é o bombardeamento do Instagram. Mãe. Assim, não só as mães que estão, gatilho, né? mas como as mães que já foram. Mas hoje em dia eu vejo na boa. E aí, uma coisa que eu faço com a minha avó sempre, que é mandar mensagem para ela no final do dia. Porque como eu gosto de ter uma ligação muito forte. E aí eu sempre acho que se eu mandar... E também acho que complica. Se eu mandar mensagem pra minha avó no meio do dia, no dia da manhã, ela vai chorar, vai ficar pensativa. E eu quero que minha avó tenha outros filhos, né? Ela tem minha tia Rosa, tem minha tia Rogéria, tem meu tio Gil. Assim, ela tem o Dia das Mães dela. Então, sempre quando dá noite, aí eu mando mensagem pra minha avó, e aí com o áudio dela aí chorando, aí eu choro. Então, assim, eu tenho essa consciência de mandar à noite. Então, as pessoas têm que ter seu dia. E eu acho que hoje em dia eu já consigo identificar minhas crises de ansiedade, o que fazer, como fazer. Isso vem também do processo terapêutico. Não, né? eu falo que eu falo do doutor, não, só salvou minha vida. salvou minha vida, porque a gente tá falando de recolocação na família, de aceitação. Uma das coisas que ela me fez entender é que quando minha mãe morreu, que a coisa de recolocar quem ia fazer o quê, eu achei que eu era pai do meu pai e do meu irmão.
Assim, meu irmão passou por dificuldade, eu ficava na preocupação com meu irmão, e eu com raiva, eu muito ansioso, triste, eu não fico nervoso, eu não aumento a voz, eu não brigo, mas eu estouro por dentro, minha mão fica toda estourada, descasco, dá caspa na barba, dá caspa na cabeça, então eu estouro por dentro, e nessa época eu ficava achando que era pai do meu irmão e pai do meu pai, assim, resolvendo todas as Tinha tentando que cuidar resolver as de todo angústias mundo, né? dos dois, e do meu pai e do meu irmão, e um passa por um problema, passa por outro problema. E a doutora me fez assim, pergunta assim, você está querendo assumir o controle do seu pai e do seu irmão, de organizar a vida deles, mas deixa eu te perguntar uma coisa, algum deles te pediu para fazer isso? Não. Ela falou assim, você acha que se eles precisarem eles vão te pedir? Eu falei, acho. Eu falei, então no caso de você pensar, e quando eles quiserem realmente ajuda, senão o fato de eles dividir as coisas com você, que você tem que se meter em tudo. Então, não é o fato de pedir ajuda de você. E isso me ajudou a desacelerar muito. Isso foi uma das coisas que ajudou a me desacelerar. Porque você já estava dando conta de muita coisa da sua vida, Não né? tá dando conta nem de mim. Nem de Ele achou, você, ele da sua achou que ele teria que família. assumir esse papel, Sim, né? sim. E isso foi... Aí, eu lembro muito dessa fase, porque a partir disso aí eu comecei a ressignificar tudo. Assim. Não tem E que abraçar aumenta esse o mundo. peso também, aumenta, né, assim, a sobrecarga que você estava tendo naquele momento, né? Que você tinha que retomar a sua vida e ainda se responsabilizar pela vida do seu irmão e do seu pai, né? Que eram Muita coisa. adultos, né, que podiam fazer. Uma isso por coisa eles. que eu sempre gosto de falar com os meus pacientes quando eles estão vivendo alguma situação de luto de alguém muito importante assim, é como a gente vai ressignificar o olhar para essa pessoa, né? Depois da partida dela, mas que não seja sempre um relembrar triste. Uhum. O que eu vou ter de bom dessa pessoa dentro de mim? O que eu tenho dela que ficou dentro de mim e que eu vou poder acessar sempre? Uhum. Isso me ajudou muito no meu luto com a minha madrinha, em 2 momentos muito específicos. Uma vez eu estava indo pro hospital para visitar minha filha, aí estava acontecendo um negócio, um problema no hospital, e eu estava com uma cabeça assim do que eu ia fazer, nananana. E aí quando eu estava no carro, assim, eu estava dirigindo, indo, começou a vir na minha cabeça minha tia falando o que eu tinha que fazer. Aí eu fiquei assim, gente, minha tia faria isso. É isso, eu não posso fazer isso que eu estava planejando fazer, isso não vai me ajudar em nada. Eu preciso fazer isso aqui. Ela me orientaria nisso. Aí eu cheguei, fiz e deu tudo certo. Uhum. Mas ela já tinha vivido uma situação dessa forma em outro lugar e ela me contou uma vez. E aquilo a gente sempre voltava nessa história. Ela, olha, eu reverti a situação desta forma. E aí, ali eu falei, caraca, ela tá aqui dentro de mim. As coisas que eu aprendi com ela, tudo que eu valorizei nela, tá aqui. Descarrega, né? E o segundo momento foi quando a minha prima, filha dela, quando ela faleceu, minha prima tinha 15 anos, né? E a gente é bem próximas e tal. E há pouco tempo ela virou pra mim e falou assim, eu gosto de conversar com você porque você fala exatamente igual a minha mãe. Tudo que minha mãe falaria, você fala. Então, quando eu tenho alguma coisa, eu gosto de falar com você, porque eu sempre vejo minha mãe falando. Cara, mas aquilo me deu Falei, cara, ela tá aqui. Uhum. Todos os anos que eu passei com ela, as nossas conversas, tudo que eu aprendi entrou e eu quero que isso esteja aqui. E a gente sempre fala da minha madrinha, não com pesar, mas sempre relembrando e rindo. E a gente se emociona. Mas ela é assunto entre a gente o tempo inteiro. A gente não transformou aquilo em algo intocado, né? Porque traz sofrimento. Não, eu não quero que seja um tabu. E eu acho que isso é um grande sinal da aceitação, né? Uhum. Então, é quando a gente realmente ressignifica a relação com aquela pessoa, né? E aí já consegue lembrar, né, de uma forma diferente, assim, não só com tristeza, não só com pesar. Lógico que às vezes pode vir também tristeza, então, mesmo para as pessoas que se recuperaram bem, né, vão ter alguns momentos que a tristeza pode bater, mas eu acho que quando você dá esse relato, né, dessa mudança na relação, né, e sentir muito presente que você carrega ela com você, acho que essa ressignificação mesmo da presença dela na sua vida. E eu sinto muito isso também, assim, que eu consegui fazer isso com a minha tia. Primeiro que eu,
né, até falei da questão de como é difícil perder alguém que ama muito a gente. Uhum. E aí eu sentia muito isso no início, mas aí eu transformei um pouco isso. Poxa, como foi especial e como eu sou sortuda de ter alguém na minha vida por tanto tempo De que ter me amou vivido tanto, isso. né? Então, assim, Sim. que especial que eu tive isso na minha vida. Então eu consegui reformular um pouco, sabe? Essa sensação. E hoje eu sinto isso muito presente. E quem eu sou é também muito parte da presença dela na minha vida. Foi porque ela existiu na minha vida. Então, quem eu sou e quem minha família é, né? Meus primos e tal, eu acho que parte muito da experiência, da vivência que a gente teve com ela, de como ela, né, Uhum. esteve presente na nossa vida, que ela marcou muito a gente e tem muito dela, né, em mim e na minha família. Perfeito. Exatamente isso. É assim mesmo que eu penso. É a sensação, né? De transformação. É assim mesmo. É. Passa tudo por... É sempre pessoas que marcam muito a vida. Uhum. Umas marcam mais, outras menos. Tem gente que deixa a marca muito forte. Sim. Isso aí se perpetua. E que bom, né? A minha mãe sempre fala isso, a gente tem que passar por aqui e marcar a vida das Isso é pessoas. lembrado. E que bom que essas pessoas marcam, Sim. né, as nossas vidas. É. A gente está se encaminhando para o final, mas eu queria puxar um assunto que a gente, todo episódio a gente fala sobre, que é o exercício físico como parte do tratamento para a saúde mental. Sim. E eu sempre falo nessa pessoa que está aqui, porque Aí é a pessoa que me ajuda. Ele tá sempre, todas as né, vezes. ali. Então, eu queria que você falasse um pouco aí como que te ajudou, como que ajuda os teus alunos em questões como ansiedade, depressão e tudo mais. Assim, o exercício físico ele é extremamente importante no combate. Hoje em dia, na academia, a gente recebe uma das coisas, um dos casos que a gente mais recebe na academia, assim, faz aquela anamnese. Ah, por que você tá aqui? Ah, porque se eu estiver em casa, se eu não vier, meu terapeuta disse que eu vou pirar. Eu tenho que fazer atividade física, que eu tô enlouquecendo, ansiedade, depressão. Eu tenho alunos depressivos, um transtorno de ansiedade altíssimos, onde o treino dele tem que ser assim, o treino tem que ser individualizado para cada aluno, para cada aluno. Uhum. Tem uma causa, tem uma queixa, então assim, a gente direciona porque cada aluno tem que fazer. Eu tenho um aluno que ele tem um nível altíssimo de ansiedade. Então assim, se o treino desse aluno for num grau máximo, ele não, assim, tem dia que se eu não der uma pancada muito forte, ele sai de lá querendo correr na rua, nem um doido de madrugada. Uhum. Pra ele não Pra é eficaz. Pra ele É uma coisa mais botar pra intensa. fora tudo que tem que botar. Assim, Agora, se você passa esse mesmo treino pra uma pessoa que tá no processo de depressão, É. essa Eu vou matar pessoa ela. não vai Vou conseguir. matar ela. Uhum. Sim. Eu já tive um aluno meu também com transtorno grave de depressão, e aí, onde o treino, às vezes, funcionava como se eu tivesse que engambelar ele para fazer as coisas. Ele vinha, aquela coisa, arrastado, que ele não queria estar ali, mas ele estava tentando entrar nesse conflito que ele tinha que ir para a academia, tinha que fazer atividade física. Assim, era o mínimo para o corpo dele entender esse processo, para entender os benefícios, para os hormônios atuarem, para ele sentir esse prazer, para a cabeça dele oxigenar. Então, assim, aí é um treino mais devagar, com bastante bate-papo. Uhum. O pessoal fala que professor de educação física não é psicólogo. Não é psicólogo, mas tem que ser muito empático. Mas Tem tem que que ser ser. ouvinte, Tem que ser muito bom empático. ouvinte e entender muito É. as questões dos seus alunos. A gente costuma dizer assim, Porque também cuida da saúde, né? cuida. E uma das coisas na pós que o professor sempre fala assim pra gente não negligencie a dor do seu aluno, seja fisicamente ou psicologicamente. E eu acho que hoje a gente está vivendo uma época de muita gente buscando atividade física por conta de saúde mental, Sim. não somente por Muito. estética, Sim. né? Uhum. Então acho que os profissionais de saúde vão cada vez mais receber essa Com demanda. certeza. Eu acho que tá cada vez mais claro, né? Assim, Uhum. o quanto que o exercício físico, ele é essencial, não é Não tem um eletivo, episódio aqui que a né? gente não fale de exercício E físico. pessoas novas. Sim, Cada vez sim. mais. Eu, menina de 19 anos uma vez. Eu falei, por que você tá vindo até a academia? O que está te motivando a vir para a academia? Ela falou, porque eu tô muito ansiosa, tô tendo transtornos graves e
o meu psicólogo e meu psiquiatra recomendaram que eu viesse à academia, porque senão Uhum. eu vou acabar enlouquecendo. Aí você faz isso. tratamento, ela falou, faço, mas eu preciso de atividade física. Sendo pessoas Uhum. bem novas, Cada vez mais jovens estão que o mais jovem, tendo. você vai por quê? Geralmente o mais jovem Aceita procura mais. por estética. A maioria. A tendência do mais jovem procura por estética. Não pela saúde. Não pela saúde, assim, né? Não, Mas, com certeza, a gente concorda com isso. A gente faz esse coro. Eu Uhum. bato nessa tecla com todos os meus Eu pacientes, também. gente. É Eu exercício também. físico. todo dia, toda hora. Eu tô o Tem tempo que inteiro ter, falando não tem sobre isso. jeito. Que me salva todo dia aqui, ó. E a gente Se pode não fosse começar o aos Luiz, eu não poucos. aguentaria a Não Fernanda, aguentava, entendeu? né? Ia tá aqui, ó, batendo pino. Eu acho que a gente pode começar aos poucos, né? Assim, quem já tem aquela prática instituída na vida é mais fácil. Sim. Mas para algumas pessoas que têm mais dificuldade, começa aos poucos, faz, né, como dá, mas realmente precisa insistir, porque não é algo que dá para viver sem. E para encerrar, né, aquela nossa pergunta de sempre, que é para os dois, o que vocês diriam para a pessoa que está passando pelo luto nesse momento? Pode começar, Luiz. Eu diria, sim, no seu tempo, procura ajuda, porque como eu demorei a reconhecer, eu sei que não é fácil, para quem está passando luto é muito difícil, principalmente se for alguém que você tem uma relação muito forte. Eu falo para todo mundo que fazer terapia salvou minha vida. Eu virei um fã de terapia e falo para todo mundo, é terapia, autoajuda, é bom. Então, assim, eu recomendo todo mundo no momento certo, na hora certa, na hora de se sentir à vontade. Porque, realmente, você tem que estar à vontade para fazer terapia, que não adianta você sentar na frente da psicóloga e ficar olhando para o rosto dela, não ter vontade de falar nada, então ficar ali como se não tivesse nada. E realmente, não só para quem está passando luto, para a família do pessoal que está passando luto. Essa questão de apoiar, entender o que está passando. Por mais que as pessoas que estejam do lado entendam indiretamente o que você está passando, ninguém te entende porque a tua cabeça está uma confusão, uma bagunça. Então, assim, a família entender e a pessoa tentar buscar forças ou nas suas crenças ou por um motivo especial, familiar, para buscar ajuda. Buscar ajuda, fazer atividade física, socializar, que é muito importante, tentar não se isolar, mas tudo no seu tempo. Perfeito. E você, Érica? Acho que eu vou tentar reproduzir, acho que não fielmente, mas uma frase que a Ana Cláudia Quintana Arantes, do livro que eu citei, né, de A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ela fala algo no sentido de o luto e a dor que a gente sente é proporcional à intensidade do amor, né, com a pessoa que a gente perdeu. Mas é esse amor também muito intenso que vai ajudar a gente a se reconstruir, né? Então, quando a gente perde alguém muito especial, a dor é muito grande justamente por esse alguém ser muito especial, né? Mas ter esse amor também vai ajudar nessa readaptação, nessa reconstrução. E eu acho que é muito possível, assim, é possível, a gente deu aqui relatos, né, de ressignificação dessa relação. É possível, né, conseguir isso, fazer essa elaboração a ponto de você conseguir estabelecer uma nova relação com essa pessoa e retomar a sua vida, podendo, sim, ser feliz novamente. Acho que a gente pode ficar num momento muito desesperançoso, achando que a vida não vai ter mais graça sem aquela pessoa, mas é possível, sim, retomar. Então, e aí se, né, num momento, eu faço coro, assim, pro Luiz, que se no momento as pessoas acharem que sem ajuda profissional tá difícil, vamos lá, busquem, né, que é possível um profissional, né, com o conhecimento e a empatia também necessárias, ajudarem e fazerem esse guia, né, para a pessoa se recuperar. Muito obrigada pela participação de vocês. Se tudo der certo pra gente, né? Todo mundo em algum momento vai vivenciar um luto. Uhum. Então esse episódio tem uma importância, acho que muito grande,
Porque se você não viveu, você ainda vai viver. Então, Sim. acho que ter esse local aqui de informação e de ajuda e de, enfim, mostrar que existe um caminho, né? Para complementar o que você falou, eu vi uma frase esses dias que era: o luto é o preço que se paga pelo amor vivido. Uhum. E que bom que a gente vive esses amores, né? Que essas Sim. pessoas passam pela nossa vida. É. Obrigada, gente. Eu queria que vocês dessem os recados de vocês. Como é que Onde as a gente pessoas acha o Luiz pra ele fazer a gente Gente, só treinar? não tirem meu horário, pelo amor de Deus. Mas procurem, que ele é um ótimo profissional. Como é que a gente encontra? Na Academia Brilho d'Água, na Tijuca, na rua Heitor número 14. Tô lá o dia todo, literalmente o dia todo, que a minha casa só vou pra descansar e voltar. E O Instagram a gente vai botar aqui. Qual é o Instagram? luizbig.personal. Garota propaganda. luizbig.personal. Pode procurar lá. E o seu recado aí? Eu sou psicóloga clínica, né? Sou pesquisadora também, mas atendo online e atendo também meu consultório em Copacabana. Então, também podem me encontrar pelo Instagram da minha clínica, do IPC-RJ. Então, se quiserem também, né, me encontrar lá tanto para uma troca ou para, né, algum possível agendamento, pode procurar lá pelo Instagram. Perfeito, Érica gente. conheci na época da faculdade, ela era do mestrado e eu estava no estágio da faculdade. E de lá pra cá, uma carreira brilhante e fazendo um trabalho super importante nessa área, né, Érica? Obrigada por você ter topado, de verdade. Incrível. Vamos ter que te trazer mais vezes. Eu acho que eu vou aceitar. Adorei. Obrigada pra você que ficou aqui até agora, assistindo. Encaminhe pra quem tá passando por alguma fase do luto. Dê seu like. Bota aqui outros assuntos que vocês queiram. O que a Érica pode voltar pra falar. E até a próxima. Obrigada, gente.